Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo a essa edição do Alcance Mais. Nós vamos falar hoje sobre estratégias financeiras, tanto para empreendedores, quanto para aqueles que desejam um dia empreender, quanto para aqueles que estão trabalhando e aqueles que precisam buscar hoje uma alternativa de renda. Eu tenho hoje um time bem legal aqui comigo para poder contribuir e falar sobre esse tema, mas eu quero te encorajar. Nós vamos colocar um link lá nos comentários dessa transmissão. Esse link você vai preencher uma pesquisa muito rápida sobre o teu momento financeiro. Não tem nenhum dado ali extremamente sigiloso, é algo que nós queremos compartilhar com você. Fizemos durante a semana, eu vou passar alguns resultados aqui, mas quero te encorajar, se você ainda não respondeu, a responder, porque no final nós vamos falar novamente desse resultado e vamos tentar mostrar para você o quanto Deus realmente se preocupa com as nossas atividades profissionais, quanto o Senhor se preocupa com aquilo que nós fazemos. Então procure esse link, cadastre lá as suas informações, porque eles vão ser passados aqui pela produção para a gente poder discutir isso aqui entre nós todos aqui, né? E eu quero ler uma parte da palavra de Deus com você, para que te sirva de encorajamento do porquê que nós estamos fazendo essa edição hoje sobre estratégias financeiras. Olha que interessante, Eclesiastes 11 fala sobre as incertezas da vida. Capítulo 1 diz assim, na Nova Versão Transformadora: envie os grãos de sua colheita mar afora, e com o tempo isso lhe trará retorno. Invista seus recursos em vários lugares, pois desconhece os riscos adiante. Em algumas versões fala porque você não conhece as crises que poderão abater o mundo. No versículo 4 diz assim: o agricultor que espera condições de tempo perfeitas nunca semeia. Ele fica observando cada nuvem, porém não colhe. E olha que interessante o que diz no versículo 6. Lembrando e entendendo o contexto da época, quando o versículo foi escrito, o mercado da época, né, a economia da época era baseada na agricultura. Então olha só que interessante o versículo 6 do capítulo 1 de Eclesiastes 11. Semeie pela manhã e continue a trabalhar à tarde, pois você não sabe se o lucro virá de uma atividade ou de outra, ou talvez de ambas. Amém? Em cima desse contexto bíblico é que nós vamos falar sobre planos, sobre consagrarmos os nossos planos ao Senhor, o que fala lá em Provérbios 16:3. Com base nisso, né, a Tati vai contar um pouquinho da experiência do negócio dela, o Sérgio vai contar um pouquinho da experiência do negócio dele, e o Alisson também vai falar um pouquinho, né? Lembrando que a Tati ela é empreendedora e ela é dona da Doce Helena. O Sérgio, ele é industrial e também trabalha na distribuição de produtos, tanto na Pacpar quanto na Terra Papéis. E o Alisson é da DOF, com uma confeitaria diferente. Ele vai explicar um pouquinho daqui a pouco como é que é o negócio dele. E com base nisso é que a gente vai trazer para você, e eu acredito em nome de Jesus que você vai ser instruído hoje na palavra e pelas experiências a entender o que Deus quer fazer na sua vida e nas suas finanças, e quais estratégias o Senhor tem nos dado para poder passar por esse tempo. Antes de passar a palavra, eu quero compartilhar com vocês o primeiro resultado que nós tivemos durante a semana dessa pesquisa que nós fizemos. Nós fizemos 3 perguntas para as pessoas que responderam. A pandemia afetou as suas finanças? Foram 37 respostas durante a semana, das quais 45,9% responderam que a pandemia não afetou as suas finanças. 43,2% disseram que sim, foram afetados de forma negativa pela pandemia. E 10,8% disseram que sim, foram afetados, mas positivamente. Olha que interessante isso. O que nos chamou bastante atenção nessa primeira etapa da pesquisa, e nós vamos repetir ela no final com as informações que a gente for recebendo durante esse Alcance Mais, a segunda pergunta dizia assim: você está buscando uma nova fonte de renda? E aqui nos assustou um pouco.
das 37 pessoas que responderam, 51,4% disseram que não estão buscando nenhuma fonte de renda, não estão procurando nenhuma alternativa ou algo para fazer a mais. E 48,6% sim, responderam que estão buscando alguma atividade adicional. E a terceira pergunta foi: se suas finanças foram afetadas de forma negativa por essa crise atual, gostaríamos de saber o quanto em média você teve de diminuição na sua renda. 37 pessoas responderam e 54,1% foram afetadas em apenas 6%, mas 18,9% tiveram as suas rendas afetadas em mais de 50%. Então é um número bastante alto e que nós podemos combater sim com estratégias financeiras, tanto no âmbito pessoal, estratégias do nosso controle financeiro mensal, mas também dentro do nosso negócio, dentro das nossas atividades ou empreendendo algo novo. E com base nisso que eu quero convidar a Tati para poder falar um pouquinho sobre como foi essa transição, como foi empreender, né? Conta para a gente um pouquinho disso. Boa noite a todos. Eu sou formada em administração de empresas, trabalhei 6 anos no mercado financeiro, num grande banco, tenho 3 certificações de investimentos e há 2 anos estou empreendendo com a minha sócia, que é a minha mãe, numa loja de bolos caseiros que se chama Doce Helena. E 1 ano antes de eu sair do banco, eu já estava me planejando para essa decisão. Então, eu já estava com a loja aberta, orando e me planejando para ficar 100% no meu empreendedorismo, né, na loja de bolos com a minha mãe, que é a minha sócia. E quando eu saí do banco no final do ano, eu já tomei algumas decisões que eu estou colhendo agora nessa área de crise, né, nessa época de crise. Nós investimos no iFood, já no final do ano. Nós investimos em fotos profissionais. E todas essas coisas que nós fizemos desde o final do ano, no começo do ano, refletiu agora nesse momento que nós estamos colhendo muito bem. Interessante isso que você comentou. 1 ano antes, 1 ano e pouco antes de você sair do banco, você começou a empreender. Ou seja, você foi se capacitando nesse período, você foi se preparando nesse período, você não deixou a crise chegar, você se antecipou a um momento que talvez o banco pudesse fazer alguma reestruturação, ou você não aguentasse mais o mercado financeiro, mas você preparou isso. Então, me diz, esse plano que você estabeleceu, você consagrou ele ao Senhor? Com certeza, desde o início. Até mesmo antes de abrir a loja, a gente já orava muito sobre isso e a gente já tinha entregue nas mãos de Deus, a gente orava muito para que Deus nos direcionasse no melhor caminho, na melhor decisão, se era loja física ou não. Então, tudo foi na base da oração. E até acho pertinente mencionar, André, que eu sou da área de finanças, né? Como eu falei, tenho as certificações de investimento, mas para poder entender mais o meu negócio, eu fiz um curso também de bolos confeitados, para entender melhor esse mercado, as nossas necessidades. Eu fiz também um curso esse ano de redes sociais. Então, para eu aprender a divulgar melhor a minha marca, o meu produto e ter um alcance maior das minhas postagens. Eu percebo assim, quando a gente fala de empreendedorismo, de empreender, quando você comenta, né, que 1 ano antes você já estava se preparando e você já estava, né, orando e colocando seus planos diante de Deus, o fato que você já estava semeando, né? Então, talvez o que você hoje perceba, né, que você já está colhendo, e talvez você está passando por esse tempo, está um pouco difícil para muitas empresas, para muitos empreendedores, e você já percebe que o seu negócio já está, né, apesar disso, você está conseguindo colher frutos, assim como eu vejo na sua vida, eu vejo na minha vida, em outras épocas, né, quando eu comecei a entender a necessidade de um planejamento e aceitei Jesus e começou essa transformação na minha vida, muitas das vezes a gente quer plantar hoje e a gente já quer colher amanhã, né? E nós comentávamos um pouco antes ali que existe um período entre o que você planta e o que você colhe, que é o período que você rega, né? E esse período de regar, ele às vezes é o período mais longo, né? E é o mais desgastante, o mais cansativo de toda essa caminhada, né? Porque ele exerce, a gente precisa exercer um cuidado diário, né?
com o zelo, com o tratar, né? Seja do tipo de negócio que for. Mas eu percebo que, no nosso negócio em específico, eu me lembro que em 2016, quando nós estávamos numa grande crise, e não era crise do mercado, era uma crise pessoal, que nós, por decisões erradas, estratégia errada, nós entramos nisso. Nós tomamos uma decisão, eu e minha esposa, ela começou a trabalhar comigo, começou a empreender comigo, e nós tomamos uma firme decisão de planejar e fazer um planejamento a longo prazo, né? E a gente fez o que a gente chama de um BHAG, né? Um chute alto, você, né, chuta alto, você fala, daqui tanto tempo eu quero estar nesse lugar, né? E nós fizemos isso com um planejamento para 5 anos. E nós começamos a trabalhar persistentemente nisso, né? E diariamente nisso, né? Olhando para essa direção que a gente queria. E a gente consegue perceber hoje claramente, né? Diante de tudo que a gente viu, diante de tudo que a gente semeou, a gente, num tempo como esse, também colhendo frutos que a gente não imaginava, né? Eu escutei esses dias o Flávio Augusto, numa livezinha da Instagram, que ele colocou lá e perguntaram para ele, estava aquela perguntas diretas, respostas francas, né? E aí alguém perguntou para ele, teu fluxo de caixa é para quantos meses? Ele respondeu, 20. Eu falei assim, uau! Quantos empreendedores têm um planejamento com condição para 20 meses? Ah, mas é porque é o Flávio Augusto, porque é dono da WhatsApp, tem um time de futebol nos Estados Unidos, enfim, não. É porque ele planejou para que isso acontecesse, né? E eu vejo que é possível dentro dos nossos negócios, com um bom planejamento, com uma estratégia, né? Mas também algo que eu acho extremamente importante de a gente pensar nisso é não só planejar e consagrar ao Senhor, mas também o executar. Porque muitas vezes a gente fica no planejamento e a gente acaba não fazendo efetivamente a execução do nosso planejamento. E aí a gente falha e no final do período a gente fala assim, não conseguimos aquilo que queríamos, mas o executar teve falha, né? Então, as duas coisas precisam conversar e precisam caminhar juntas, né? É um fator que eu percebo, né, tanto no que a Tati falou, quanto no que o Sérgio falou. O Sérgio me ajuda bastante aqui no Ministério dos Empreendedores, ele e a Glines. E uma coisa que a gente vem falando já há algum tempo sobre essa questão do planejamento é que a crise, no atual momento, ela dividiu 2 grupos, né? O grupo das pessoas que estão passando pela crise e aqueles que estão dentro da crise e não estão vendo alternativas. O que está diferenciando um grupo do outro? O que as pessoas vinham fazendo antes da crise, né? Falei na semana passada aqui no Alcance Mais de Casais, eu falei que a crise está potencializando aquilo que já vinha sendo feito. Se você tinha um planejamento, a crise está potencializando isso. Você está conseguindo andar mais longe, você está conseguindo ver o que os concorrentes não estão vendo, você, dentro do trabalho, está sendo mais essencial, porque você percebeu que, se você se dedicar melhor, você vai chegar mais longe. Mas, em contrapartida, aqueles que estavam mais apáticos a todo e qualquer cenário, quando esse cenário se instaurou, a pessoa entrou numa crise até um pouco mais profunda, né? Eu tenho dito bastante que nós estamos vivendo 2 momentos. O momento da crise da pandemia e o momento do medo, né? A crise do medo das pessoas. Será que vou perder o emprego? Ok, muitas pessoas perdem o emprego, é extremamente triste. A gente tem feito um grande trabalho nos empreendedores tentando relocar pessoas, abrindo vagas, compartilhando vagas, compartilhando currículos, mas muitas vezes a gente vê que falta uma atitude empreendedora, mesmo que a pessoa não pense em ter o negócio dela. Ela quer trabalhar numa empresa, mas ela vai ser empreendedora lá naquela atividade dela, né? Então, às vezes, falta esse composto da estratégia financeira. E é interessante que, quando as respostas vieram que uma boa parte não pensa em ter uma outra renda, isso é preocupante, porque daí realmente, né, os ovos estão todos no mesmo cesto, dá um problema, ou seja, não tem mais ovos para fazer. E com base nisso, eu queria que o Alisson compartilhasse como foi a estratégia dele também de funcionário a empreendedor. Não que esse seja um caminho obrigatório, tá? Entenda que tem muitos funcionários que vão percorrer carreiras maravilhosas dentro de companhias, de empresas, e vão ser extremamente empreendedores. Aliás, eu conheço muito funcionário que é mais empreendedor que até o chefe dele. Então, o empreendedorismo não tem a ver com ter um CNPJ, ter um negócio próprio, mas tem a ver com você visualizar oportunidades onde você está, né? A Tati comentou conosco ali um pouquinho antes, né, de uma segunda atividade que nasceu a partir do empreendedorismo, né? Ela começou a dar cursos também sobre como fazer bolos, né? Depois eu até quero que você fale um pouquinho disso, mas vamos escutar o Alisson primeiro aqui, o que ele vai poder nos ajudar aqui nisso. Boa noite, meu nome é Alisson, sou sócio da Doff Dunnes & Coffee.
Eu vou compartilhar com vocês o momento que eu virei essa chave, né, para me assumir como um empreendedor, né? Então, começou 6 anos atrás. Né, às vezes as pessoas pensam que para ser empreendedor tem que ter dinheiro, né? Tem que ter dinheiro. Eu vou falar meu segredo, que eu comecei sem dinheiro. Então, há 6 anos atrás, eu trabalhava, né, registrado por uma empresa do ramo alimentício, né? Eu era financeiro dessa empresa e eu tinha o desejo de empreender em alguma coisa. Vou empreender em alguma coisa. Então, eu sempre orava a Deus para me dar uma luz, uma direção do que fazer, mas eu sempre tive esse desejo no meu coração. E eu sou viciado em OLX, então eu ficava olhando o LX para ter uma ideia do que fazer. Em um determinado dia, eu estava orando a Deus e fui no LX, e aí eu vi um carrinho de cachorro-quente. Eu olhei para o carrinho, vi o valor, daí eu pensei, poxa, será que eu poderia alugar esse equipamento? E eu não tinha dinheiro. O que eu fiz? Daí eu tive uma ideia naquele momento, que é a questão do planejamento estratégico, né? Às vezes você não precisa ter o recurso, mas dependendo da estratégia você consegue atingir o teu objetivo. Eu liguei na empresa aqui de Curitiba que fabrica esses carrinhos de cachorro-quente, peguei a foto dela na internet e eu fiz um anúncio no LX, né? Daí eu coloquei lá, alugo o carrinho de cachorro-quente, mas eu entrego daqui 40 dias, que era o prazo de entrega do fornecedor, para fazer um teste, né? Eu falei, vamos fazer um teste na prática. Aí passou os dias, o pessoal começou a me ligar, eu quero alugar. Aí como é que eu fiz? O valor que eu anunciei da locação do carrinho era o valor da parcela que eu ia pagar lá para a fábrica. Aí fiz uma listagem de pessoas interessadas. Quando, né, tinha 8 interessados, por exemplo, no mesmo carrinho, falei, você vai alugar? Vou alugar. Aí eu fui na fábrica, comprei o carrinho, parcelei lá em 10 vezes e eu repassei o carrinho para o cliente. Ou seja, meu payback era de 10 meses. Né? Então, eu ficaria 10 meses sem ter renda. Após o 11º mês, eu ia começar a ter o lucro do carrinho alugado. Então, eu fiz isso com o primeiro carrinho, passou mais um tempo, eu fiz de novo com o segundo, com o terceiro, e, graças a Deus, já faz 6 anos que eu tenho esse carrinho alugado. Então, qual que foi o meu planejamento? Eu queria ser empreendedor. Então, não é do dia para a noite. Não tem como você... Né, vou pular de uma ponte sem saber o que está lá embaixo. Então, eu me preparei. Eu estava trabalhando registrado, comecei a fazer a alocação do equipamento, então meu payback era de 10 meses, eu ainda continuei 2 anos nessa mesma empresa, trabalhando e tendo, né, o carrinho em paralelo, que seria a minha segunda renda. Aí quando eu senti que agora eu posso me manter, mais ou menos, mas eu consigo me manter. Aí eu tomei a decisão, porque chega um momento que você tem que tomar uma decisão, né? Ou você continua, né, onde você está, ou você coloca nas mãos de Deus, toma uma ação, e você tem que tomar uma atitude. Daí eu saí dessa empresa. Né? No primeiro dia foi nervoso, né? Porque pensa, você está 6 anos trabalhando registrado e do nada você depende só de você. Então, dá uma angústia. No primeiro dia, quase tive um infarto. Mas depois, graças a Deus, eu fui me acostumando e eu me aceitei como um empreendedor. De lá para cá, aí eu continuei trabalhando, fazendo consultorias para algumas empresas do ramo alimentício. Né? Então, eu tinha os meus carrinhos alugados e mais uma renda das consultorias. Aí passou mais um tempo, eu percebi, né, dando essas consultorias, eu percebi um nicho de mercado, né, que é a loja que eu tenho hoje, né, a loja de Dantes. Eu percebi esse nicho e eu investi nesse nicho também. Então, hoje, graças a Deus, tenho a DOF e continuo com os carrinhos alugados ainda. Interessante dessa história é que você não fabricava carrinho, você nunca tinha feito um cachorro-quente na vida para vender, e você simplesmente ligou 2 pontas. Quem queria empreender, mas não tinha como comprar o carrinho, e você descobriu como comprar o carrinho e vender para alugar para essa pessoa que não podia comprar. Interessante, né? O empreendedorismo, na verdade, não tem a ver com o recurso, tem a ver com a vontade de empreender, a vontade de achar uma alternativa. Muito, muito, muito legal. E são vários carrinhos que você tem alugado já há 6 anos, né? Ou seja, pagou aquele payback de 10 meses e agora só tem faturado em cima. Muito bom. Só para reforçar, né, o que o Alisson falou, e nós temos um casal de amigo nosso que também da Alcance, e eles também começaram a empreender sem recurso, né? Reforçando realmente isso, é a disposição de você falar assim, eu vou me mover, e eu creio que Deus se alegra com isso, né? A nossa disposição, nosso movimentar, né? Nosso esforço, né? A nossa parte, né? Quando Deus fala com Abraão, o André falou para mim não ser muito crente, mas eu vou ser crente. Quando Deus fala para Abraão, da minha parte, eu vou te abençoar, vou te fazer uma grande nação, eu vou te prosperar, sua vida vai ser assim, e, enfim, liberou palavras sobre a vida dele. Mas Deus falou para ele, mas da tua parte, né, você deverá comunicar
né, os meus mandamentos a todos os seus descendentes e assim por diante. Então, existe uma parte nossa. Enquanto a gente não entende isso, as coisas não se movem, né? E esse casal também sem recurso, a esposa já gostava de cozinhar coisas orgânicas, esse tipo de alimentação bem saudável, e ela começou a fazer um tipo de produto orgânico, mas mesmo sem os recursos. Então, ela fez o produto, ficou bom, e ela começou a divulgar no Instagram aquele produto. E, como tudo hoje em dia, as pessoas compram online, então pagaram para ela, ela recebeu o dinheiro, foi, comprou a matéria-prima, produziu o produto, entregou para os clientes e começou a gerar fluxo de caixa para começar o seu negócio. Sem recurso nenhum, e já tem as suas metas, estão atingindo as suas metas, já fazem 3 meses que estão com o negócio rodando. Então, realmente, né, é disposição de falar assim, eu tenho convicção no meu coração, entendi, né, e avançar. E é interessante que, muitas vezes, a questão do complementar a renda, né, ela acaba depois se tornando até o negócio principal de muitas pessoas. Eu tenho um casal de discípulos que a esposa é extremamente empreendedora, ela já deu curso de culinária, ela já fez várias coisas, e agora ela tem um empreendimento de kombuchas, né, aqueles chás que são feitos, fermentados. Eu não entendo do funcionamento como ele é feito, mas eu tenho visto sempre as postagens dela e isso tem crescido. O que eu consigo entender? Né? Todo momento de dificuldade, veja, nós não estamos passando um momento, nós estamos passando um formato novo, mas não estamos passando assim, nunca existiu uma crise. Não, como até o Sérgio mesmo falou, ele teve uma crise em 2016, mas que foi dele, ele se colocou naquela crise. Tem crises que a gente se coloca nela, tem crise pelas nossas decisões erradas, tem crises que o mercado nos coloca, né? Quando alguma coisa muda no cenário econômico. Eu lembro de uma vez de um grande empreendedor que tinha uma quantidade enorme de funcionários e ele investia demais num nicho de madeira só. E aí, de repente, aquele corte de madeira foi interrompido, foi proibido no Brasil. E ele não tinha uma alternativa. A empresa quebrou, a família quebrou, os filhos passaram necessidades porque eles não tinham um planejamento básico. O que a gente está tentando trazer hoje, para você que está em casa nos assistindo, é que a estratégia, né, a estratégia financeira, ela começa com um plano. Quando a palavra de Deus fala em Provérbios 16, 3, né? Consagre ao Senhor os seus planos para que eles sejam bem-sucedidos. Consagre tudo que você faz, em algumas versões, e os seus planos serão bem-sucedidos. O que está descrito nesse versículo? Quando a gente vai discernir ele, né? Que nós temos que ter um roteiro, né? Um plano, algo que a gente deva realmente colocar no papel para que isso seja alvo de oração, para que isso seja alvo de gastar tempo realmente na palavra, pedindo, né, discernimento para o Senhor se aquilo é bom ou se aquilo é ruim. Ou se aquilo, né, Senhor, abre as portas, mas, Senhor, se não for bom, fecha as portas. Para que você não se frustre tentando fazer algo que Deus não te chamou para fazer. Né? Então, eu sempre gosto de dizer que você não tem que sair correndo, abrir um CNPJ e tudo vai dar certo. Claro que não. Não é assim que funciona. Né? Existem momentos onde o empreendedorismo está vinculado com a atividade que você faz. Tem outros momentos que vem uma ideia. Né? Eu lembro, né, do testemunho aqui das meninas da Goods, né, que foi um sonho que Deus deu uma estratégia para elas de como começar o negócio delas. Então, o nosso Deus, ele é um Deus perfeito, é um Deus completo, é um Deus que pode nos dar estratégias até enquanto a gente está dormindo. O que nós temos que estar sensíveis é o que o Espírito Santo tem para falar para nós. E nesses tempos onde as dificuldades são maiores, é que a gente tem que estar mais atento. Talvez agora venha sobre você e sua família uma estratégia maravilhosa para te tirar dessa situação. Se você perdeu o emprego, não se desespere, Deus está preparando algo melhor, mas você talvez vai ter que fazer algo por isso também. Né? Você vai ter que buscar uma forma disso ser potencializado, disso crescer, disso realmente começar como um empreendimento. Né? E eu queria que a Tati comentasse, né, que além de empreender, daqui a pouco a renda começou a aumentar porque surgiu um novo negócio dentro do negócio. Né? Isso, exatamente, André. Como eu comentei, no final do ano, não, no começo desse ano, eu fiz um curso de bolos decorados, né, bolos temáticos. E eu vi muito a necessidade nessa crise de pessoas terem uma renda extra, claro, e pessoas com interesse em fazer bolos para vender.
eu comecei a lançar esse curso e o retorno foi muito bom. Muitas pessoas que nunca trabalharam com confeitaria, nunca tinham feito bolos, vindo atrás, perguntando, fazendo o curso. E ali eu vi uma outra renda, eu vi uma outra oportunidade e a gente conseguiu alavancar ainda mais o nosso faturamento. Conta aquele testemunho para nós que você abençoou uma pessoa com esse curso há pouco mais de um mês, né? Isso, exatamente. Faz pouco mais de um mês, senti muito no meu coração de abençoar uma menina para fazer o curso gratuitamente. Ela nunca tinha feito nada de bolo, ela até faz faculdade de Direito. Eu até fiquei pensando, será que ela vai aceitar? Ela não é dessa área. E eu falei, bom, Deus, está no meu coração, eu vou comentar com ela. Ela ficou super feliz, fez o curso. Depois ela comentou que o marido dela trabalha numa multinacional e eles estavam preocupados que ele pudesse ser demitido. Pouco mais de um mês, ela já tem a marca dela, ela já tem o Instagram, ela já está vendendo e já está com uma renda extra. Ela sempre comenta que ela está muito feliz e foi a gente semeou e a gente também está colhendo isso. Interessante, né, que você semeou para uma pessoa supostamente ser sua concorrente. É verdade. Olha que interessante, né? Mas você fez isso pelo reino. E aí o Senhor se agrada de corações assim. E aí é por isso que, em meio a toda a dificuldade, o teu negócio tem crescido. É verdade. E a gente tem desfrutado assim do sobrenatural do Senhor. Tanto na questão que a gente vê mesmo Deus agindo, vindo clientes de longe, todos os dias chega clientes novos lá na loja e a gente também vê coisas que nós plantamos anteriormente que também nós estamos colhendo e isso é muito gratificante. O semear é incrível, né? Há poucos dias atrás eu tenho compartilhado essa história, já compartilhei com o André e com alguns amigos. Nós estávamos com um problema técnico na fábrica de energia e a gente não descobriu o que era. E o problema estava nos incomodando e afetando a nossa produtividade, e afetando todo o desenrolar da nossa produção. E, num determinado dia, um dos nossos irmãos lá da célula falou assim, vamos tirar um tempo de oração de madrugada, às 3 da manhã. Vamos entrar em oração comigo, pelo meu negócio, né? A gente está precisando. E nós entendemos que a gente precisava entrar em oração com ele. E aí, marcamos a semana, a gente ia começar a orar às 3 da manhã. Durante pelo menos 7 dias, orar junto com aquele irmão pelo negócio dele, pelo empreendimento dele. Mas todos nós tínhamos algumas coisas que nós colocamos diante do Senhor. O propósito começou para orar pelo negócio dele. Mas, incrivelmente, na primeira noite que nós começamos a orar, e estávamos orando um pelos negócios dos outros, na primeira noite, Deus já trouxe a revelação, um dos nossos irmãos que estavam orando, exatamente do problema que deveria ser resolvido, né? Então ele só me mandou a mensagem de madrugada, era 3h30 da manhã, e falou, Sérgio, Deus colocou no meu coração 2 palavras, fio terra e máquina. Eu falei assim, bom, com isso ele não sabia o que significava direito, mas eu já sabia. E aí no decorrer dos dias, nós fomos realmente checar onde estava o problema, e nós já tínhamos gasto alguns recursos para descobrir, não tínhamos descoberto. E aí, quando nós fomos nesse lugar, no fio terra, na máquina, onde ele tinha realmente, Deus tinha dado a direção, nós encontramos o problema, era uma coisa tão simples, um fio que estava escondido dentro do motor, algo imperceptível, a nossa checagem diária ali. Mas, quando nós fomos semear na vida do nosso irmão, em oração por ele, nós recebemos uma resposta de algo que a gente estava lutando com isso e não tínhamos descoberto o problema. Então, assim, Deus ele é tão maravilhoso em tudo que Ele faz, né? E realmente, quando você semeia com o coração desprovido de querer colher, mas em ser abençoador, né? Realmente a graça de Deus ela se torna abundante sobre a nossa vida, né? E também acho que a questão da lei da semeadura é o que eu levo também no dia a dia, né? Dentro da nossa empresa. Eu penso assim, você quer colher algo bom na tua empresa, você não pode esperar para começar amanhã. Até eu ouvi uma frase, acho que foi no Instagram lá, e eu achei bem interessante. Ela dizia assim, daqui 1 ano você vai se arrepender de não ter começado hoje. Na verdade, eu acredito que até menos tempo. Daqui 1 mês, talvez, você já se arrependa de não ter começado hoje um planejamento. Né? Porque nós estamos, né, tem essa crise, que é não só de saúde, mas é uma crise econômica que nós estamos passando.
Então, quem não se preparou antes, não tem como adivinhar que vai vir uma crise, né? Mas quem é empreendedor sempre tem uma crise, né? Pode ser uma crise financeira, uma crise, está muito sol, está muita chuva, depende do teu ramo, isso pode afetar o teu negócio. Então, a gente sempre tem que estar pensando na frente, né? É igual um jogo de xadrez, né? Você tem as suas peças da tua empresa e você tem as peças do oponente, né? Quem que é o teu oponente no ramo empresarial, né, da maneira que eu vejo? É os seus medos, é a sua insegurança, é o seu concorrente, enfim. Então, igual no xadrez você tem que jogar não só com as tuas peças, mas pensando na peça, na jogada do oponente. E no ramo empresarial, eu vejo também isso como a lei da semeadora. Então, nós estamos passando uma crise no ramo de alimentação, que eu vou dar um exemplo, que é o que eu estou hoje em dia. Nós passamos uma crise ano passado, e no início do ano, nós implementamos todos os aplicativos de delivery, né? Então, eu já falei para vários amigos, entra no delivery. A pessoa sempre, as pessoas ainda, elas pensam, eles cobram muito. Cobram muito, 30%, 27%. Mas você tem que pensar o contrário. Quantos clientes eles podem trazer para o teu negócio? Né? Então, cobra 27%. Então, você tem que fazer a conta, que é o que muitos empresários deixam de fazer, é usar uma caneta e um papel para colocar na ponta do lápis toda a tua estrutura de custos. Então, nós começamos isso no início do ano, colocamos todos os aplicativos, todos. Porque eu penso assim, o teu máximo faturamento é a soma de todas as tuas receitas, né? Seja um pouquinho em algum aplicativo, seja um pouco de faturamento através de venda no WhatsApp. Então, eu recomendo isso para todo empresário do ramo alimentício, né? Ainda mais que o perfil do cliente mudou. No início do ano, por exemplo, 25% das nossas vendas eram através de aplicativos. Hoje já chega a 55%, né? Porque mudou um pouco o comportamento do consumidor nesse momento. Então, foi algo que nós plantamos no início do ano, que, graças a Deus, quando entrou a crise, a gente já estava preparado, né, no nosso ramo. Então, graças a Deus, nós estamos colhendo hoje algo que nós plantamos no início do ano. Interessante isso, porque muitas vezes a gente deixa de fazer cálculos básicos, né? No teu Instagram tem uma postagem que você colocou lá sobre a questão que o frete grátis pode quebrar uma empresa. Eu até recomendo que você depois acesse o Instagram do Alisson, apareceu aí nos caracteres, daqui a pouco aparece novamente. Anote o Instagram dele e leia essa matéria. Lá ele fala sobre o custo da mercadoria vendido, sobre um DRE, sobre a capacidade do empresário de colocar no papel realmente aonde ele precisa chegar. Essa é a essência, esse é o plano. E é isso que se consagra ao Senhor para que possa ser algo bem sucedido, né? Eu lembro de um dia eu gosto muito de assistir programas de empreendedorismo, como o Shark Tank, ou a própria pequenas empresas, grandes negócios. E eu lembro de uma vez que estavam entrevistando uma artesã do interior de São Paulo, e aí perguntaram para ela assim, olha, por que você decidiu exportar? Daí ela falou assim, olha, eu nem sei direito, ela falou assim, mas o que eu entendi é que como o meu produto, o valor agregado era muito pequeno, eu vendia os meus artesanatos na casa de 8, 10, 12 reais na feirinha, e eu vi que se eu vendesse para o mercado europeu, para o mercado americano, eu iria receber em dólar, né, ou em euro. E aí a minha filha me ajudou a fazer uma lojinha na internet, né, uma loja virtual na internet, e eu fui nos Correios e descobri que lá tinha o Exporta Fácil. E aí eu comecei a vender para fora, e comecei, né, a cobrar 50, 60 reais aqui daquele artesanato, mas em dólar, em euros. Então eu cobrava 200, 250. Não que era muito caro, para eles é muito barato, mas para mim gerava um valor agregado. Então eu saí daquele meio comum que todo mundo vendia por 6, 8 e 10 reais. Né? E aí deu para ver assim, onde a mulher estava sentada, parecia ser a casa dela, já estava muito melhor de vida. Né? E aí a gente vê que são coisas pequenas, são estratégias que você implementa no seu dia a dia, seja no seu orçamento financeiro mensal, dentro de casa, seja guardando um pouquinho para empreender em algo, e às vezes empreender em algo começa fazendo um curso. Né? Você comentou, Tati, que enquanto você estava no banco, você foi fazer curso de confeiteira, ou seja, parecia que você estava na contramão do momento que você estava vivendo, mas sem esse curso dificilmente você teria entrado no mercado hoje alimentício. Né? E com certeza, em termos de qualidade de vida e rentabilidade, está muito melhor, né? Com certeza. Até foi uma das motivações que eu tive para empreender, foi ter uma qualidade de vida melhor, ter autonomia das minhas decisões.
e ter essa flexibilidade. Eu não me arrependo de ter trabalhado no banco, eu aprendi muito do que eu sei hoje foi da experiência que eu tive lá, e hoje eu consigo aplicar na nossa empresa o que eu aprendi no banco. Então, isso para mim é fundamental. Você falando de precificação, né? E a gente, às vezes, como cristão, a gente tem uma falsa verdade sobre a nossa vida, que a gente precisa vender barato, né? Mas a gente sabe que tudo que a gente faz com propósito tem um valor, né? E a gente faz isso como se fosse para o Senhor. Então, ele tem um valor agregado naquilo. Se não tem, a gente precisa criar um valor para o nosso produto, né? As pessoas precisam enxergar um valor no nosso produto. Então, a gente tem que saber precificar, né? Porque enquanto a gente, dentro do nosso negócio, eu trabalho muito isso, enquanto a gente está vendendo, muitos estão vendendo preço dentro do nosso negócio, nós queremos vender valor, né? O que realmente é a necessidade do cliente, né? Como a gente consegue contribuir para o desenvolvimento do nosso cliente. Não somente vender um produto que é um commodity, né? Eu tenho alguns produtos, são alguns commodities de mercado. Mas a nossa estratégia, como eu agrego valor para o nosso cliente, né? Nós temos o nosso slogan, por exemplo, que é nossos produtos rendem mais. Então, a gente quer sempre entregar um valor para o nosso cliente. E precificar bem é precificar de maneira justa, nem menos, mas também nem mais, né? De maneira que glorifique a Deus em tudo que você faz, né? Então, quando você faz isso, certamente o teu negócio vai ser bem sucedido, né? E eu confesso que muitas vezes, né, eu, em minhas orações, falei, Deus, como que eu consigo melhorar meu preço médio de tal produto, né? Eu não me atenho à oração para Deus abençoe o meu negócio. Não, Deus, eu preciso do teu favor no meu negócio, mas me dá uma estratégia para mim ampliar essa linha de produto. Me ajuda a eu melhorar o preço médio nesse produto, porque eu tenho que checar semanalmente, mensalmente, todos os meus produtos, saber qual que está me dando rentabilidade e qual que talvez não está me dando rentabilidade. Talvez tenha algum produto que eu tenho que tirar da minha linha, porque ele está subtraindo do meu resultado financeiro, né? E o empreendedor, às vezes, ele fica muito romântico com o seu negócio, mas ele prejudica o crescimento. E uma empresa que não dá resultado, ela não vai estar glorificando a Deus, porque você vai estar trazendo um fornecedor, você não vai estar pagando alguma coisa. Né? Então, nós precisamos ser responsáveis com isso, né? E tratar dessa maneira, de uma maneira responsável isso. Falando de agregar valor, vou dar um exemplo bem simples que eu passei, acho que 3 semanas atrás, que tinha aquela restrição que não dava para comer nos restaurantes, tinha que pegar e levar embora. Aí, um determinado dia, eu fui comprar uma marmita. Fui no restaurante, comprei uma marmita, comida boa, tudo, beleza. No outro dia, eu fui num outro restaurante. Mesma coisa, comprar uma marmita, a diferença de uma quadra, um restaurante para o outro. Fui comprar uma marmita. Qual que era a diferença das duas? Né? As duas, a comida era excelente, mas a forma de embalar para me entregar era totalmente diferente. Uma marmita, pense, como é que você vai agregar valor numa marmita? Uma marmita vinha naquele isopor, redondinho, com uma tampinha, uma sacolinha e beijo, vai lá. Aí a outra, que eu fui comprar, a mulher me deu a marmita numa embalagem de plástico hermética. Ela falou, ó, isso aqui você pode esquentar no micro-ondas, sem problema. Plástico hermética, ela separou, né, a comida quente, separou a salada, separou a farofa e tinha um abacaxi de sobremesa separado num plastiquinho, tudo separadinho. Ela falou, tá tudo separadinho, só você levar. E para você perceber, a comida das duas, as duas eram ótimas, mas a forma de apresentar o produto, essa que me entregou tudo separado, ela agregou um valor muito maior do que o outro restaurante. Então, veja, qual restaurante fidelizou um cliente? Provavelmente essa que, né, da maioria de nós, essa que eu fui comer, que era tudo separadinho, com todo cuidado. Então, agregar o valor, muitas vezes, é algo simples, mas você tem que se colocar no lugar do cliente, né? Cuidar com a embalagem. Às vezes, o produto é excelente, mas num detalhe você acaba perdendo para o teu concorrente. E não adianta esse outro restaurante, por exemplo, se lamentar, né? Porque eu penso assim, o tempo que você leva para chorar é o tempo que você leva para pensar no seu negócio, né? Você tem que olhar para o teu negócio internamente. Então, eu tenho certeza que esse outro restaurante talvez pensou um pouquinho a mais do que esse primeiro restaurante e agregou valor ao produto. Exato, né? Essa é uma questão
bem objetiva de criar um negócio, né? E às vezes você está em casa agora pensando assim, puxa, André, mas ou eu perdi o emprego, ou eu não tenho condições de começar um negócio. O Alisson falou uma coisa bem importante. Eu fiquei tentando aqui lembrar de empreendedores, né, que começaram um negócio tendo todo o recurso para começar. Eu até hoje não comecei nenhum dos meus negócios tendo dinheiro, né? Claro que você precisa ter um sustento para você começar a empreender. Mas às vezes a crise vem. E eu comentei aqui até semana passada, e já comentei isso nos empreendedores, tive uma grande crise na minha vida, onde há 10 anos atrás, num determinado mês nós tínhamos renda, no outro mês não tinha. Eu fui consumido por um encerramento de contrato de forma errada, e a gente não tinha mais o que fazer. Ou seja, ou eu ficava em casa, ou eu lamentava, ou entrava em depressão, ou achava em Deus um lugar onde Ele me entregaria estratégias. E hoje, 10 anos depois, eu olho para trás e falo assim, Senhor, se não tivesse acontecido aquela crise, eu jamais teria olhado para esse cenário que eu estou hoje. Eu jamais teria empreendido no cenário que eu estou hoje, que é infinitamente melhor do que aquilo. Muitas vezes a crise ela vai nos expor a um cenário que o Senhor deseja nos abençoar. O Senhor quer nos entregar algo, né? A palavra de Deus fala sobre isso, né? O Senhor tem planos de nos fazer prosperar, planos de paz sobre a nossa vida, né? Não planos de nos causar dano ou dor, mas muitas vezes nos falta o combustível. Eu lembro que, e até para a gente falar agora um pouco de estratégias que as pessoas podem usar dentro das suas casas, eu lembro de uma época, há muito tempo atrás, que a Dani falou assim, amor, acho que eu vou vender Natura. E aí eu ajudei ela nos primeiros pedidos, e uma hora eu falei para ela, esse negócio é muito bom. Cara, se a gente montar um esquema de distribuição desse negócio, dá para ficar rico com esse negócio. Na verdade, o que acontece? Quando você vê a oportunidade, você começa a buscar em Deus alternativas, o Senhor vai te dar as estratégias. Né? A palavra fala, quando comenta sobre os talentos, que a um deu 5, a outro 2, a outro 1, de acordo com a capacidade. Enquanto você estava lá treinando, enquanto você estava se capacitando, Deus foi podendo colocar sobre a sua vida algo melhor. Assim como foi sobre o Alisson, assim como foi como o Sérgio, assim como foi para a minha vida. Agora, não vai acontecer isso do nada. Então hoje, se você está em casa preocupado, que perdeu a renda, ou a sua renda diminuiu, ou você não sabe exatamente o que fazer, é essa hora que você tem que orar e falar assim, Senhor, qual a estratégia? Qual é o caminho que eu preciso seguir? Por onde que eu preciso ir? Me ajuda a olhar para o cenário, me ajuda a olhar para a circunstância e não ter medo, mas me ajuda a achar uma alternativa, né? E aí a gente pode começar pelas coisas que são, muitas vezes, um hobby. Eu lembro de um amigo que começou a empreender pegando carros usados, carros velhos e reformando. E aí ele vendia por um valor agregado muito maior. Foi difícil fazer o primeiro. Depois que o dinheiro entrou, fica muito mais fácil. Difícil é começar, mas se você não tiver um plano, dificilmente Deus pode te ajudar a fazer algo. Você falou algo, né? A gente já comentou sobre isso agora há pouco, mas eu creio muito que está na disposição do se mover, né? Se mover e não se permitir ficar naquele lugar de derrota, né? Nessa época de 2016, e foi o auge assim, do momento assim, de maior dificuldade na minha carreira de empreendedor. E, como você falou, eu tenho uma indústria, que é a Terra Papéis e a Pacpar Embalagens, uma distribuidora no bairro do Boqueirão. Já tenho as duas empresas praticamente, uma tem 15 anos e a outra tem 16 anos. Mas, nessa época, eu estava com as duas empresas no auge de uma crise onde eu mesmo me dirigi para ela, me lancei por falta de estratégias adequadas. E eu lembro, assim, depois de ter tomado a maior decisão da minha vida, que foi quando eu separei minha sociedade, eu entendi que Deus queria que eu separasse, abrisse mão de alguns negócios e tomei essa decisão. 3 meses depois, era no mês de outubro, eu estava numa situação financeira tão difícil que eu não conseguia tirar salário da empresa, já fazia mais de 2 meses. Eu estava com a situação financeira em casa muito, muito apertada, não tinha dinheiro na conta, não podia tirar nada das duas empresas. E eu, na época, estava com um pouco mais de 60 funcionários das duas empresas, faturamento bem substancial. Mas eu não conseguia tirar salário dela, não tinha recurso nenhum. E eu lembro que eu voltando da fábrica, ela fica em Bocaiúva, então eu tenho praticamente todos os dias 1 hora para ir e 1 hora para voltar, onde eu tenho um tempo de oração, o tempo que eu vou ali, conversando com Deus. E eu voltando ali, e eu conversando com Deus, eu falei assim, Deus, a minha família não vai
passar necessidade. Alguma coisa eu sei fazer, fora o que eu estou empreendendo, só que eu não estou conseguindo ganhar meu sustento aqui dentro. Eu sei que você me chamou para esse lugar, eu não vou desistir disso, porque eu tenho convicção no meu coração, mas eu tenho que fazer alguma coisa com aquilo que eu já fiz, com aquilo que eu já sei. E eu já trabalhei de táxi muito tempo na minha vida, quando eu tinha 20 anos, eu trabalhei uns 3 anos de táxi, e eu pensei comigo, bom, eu já dirigi táxi, conheço a cidade, vou trabalhar de Uber. Eu vou pegar no final de semana o meu carro e vou fazer Uber. Durante a semana eu sou diretor de empresa, final de semana eu sou diretor, eu vou dirigir Uber. E aquilo eu coloquei no meu coração, falei assim, alguma coisa eu vou fazer, eu só não vou ficar acomodado nesse lugar. Mas naquela mesma semana, surpreendentemente, né, Deus abriu uma porta, um cliente que me ligou, queria fazer uma compra à vista, uma compra bem significativa, dava mais de 2 vezes o salário que eu tirava no mês. E ele falou, Sérgio, eu quero comprar à vista, eu vou te pagar essa semana já estou te depositando, me dá conta, só que eu não quero o produto esse ano, eu só quero garantir o preço, eu vou tirar a partir de janeiro o produto. E eu falei assim, isso só pode ser de Deus, porque se ele tirasse ali, eu tinha que pagar as contas e produzir para ele. Então, assim, eu vi a provisão de Deus, né? Então, quando você se move, o que eu tenho hoje para entregar para Deus? Eu tenho essa habilidade de cozinhar, eu tenho essa habilidade de esculpir, eu tenho essa habilidade de tratar com isso. Eu não sei o que cada um tem. Mas eu lembro que o que eu tinha, eu falei assim, eu sei dirigir um carro, eu conheço essa cidade, então eu posso fazer essa atividade. E através desse movimento, o Senhor realmente abriu a porta, não precisei ir para o Uber, graças a Deus, nada, né? Não tenho nada contra, tenho meus amigos que dirigem Uber, mas, enfim, eu não precisei, né? O que foi interessante é que o teu coração estava disposto, né? E muitas vezes a gente acha que andar, né, dar um passo atrás vai ser algo que vai denegrir o seu currículo, ou vai prejudicar a sua vida. O pastor Marciano, meu discipulador, ele tem uma frase que me impactou muito num determinado momento da minha vida, que ele falou o seguinte, né? Ele falou, olha, André, às vezes para dar um grande salto, você precisa dar uma agachada primeiro. E isso ficou ecoando justamente no momento de crise, onde eu precisei realmente agachar para poder dar um salto maior. E eu vejo que hoje muitas pessoas têm medo disso, né? Puxa, o que vão pensar de mim se eu começar a levar bolo para vender no escritório? O que vão pensar de mim se eu começar a fazer um artesanato para vender nas empresas aqui perto de casa? Isso muitas vezes, né, essa forma limitante da nossa cabeça agir, das nossas emoções agirem, nos prendem, né? Eu tenho certeza, Tati, que durante um período, pessoas do teu relacionamento falam, poxa, mas você vai abrir mão de uma carreira, você tem certeza disso? Você vai vender bolo, né? As pessoas às vezes tratam isso até de forma pejorativa. Você enfrentou isso? Você percebeu isso? Com certeza. O último cargo que eu estava no banco era gerente comercial no segmento de alta renda. Então, era uma loucura para quem eu comentava que eu estava saindo da carreira que eu estava construindo para empreender de bolos caseiros. Então, o que eu mais escutava, isso não vai dar dinheiro, olha a carreira, olha tudo que você já conquistou, olha onde você está. Mas eu tinha um propósito, eu tinha algo no meu coração e eu tinha certeza daquilo que eu queria, né? Claro, tudo com planejamento. Eu até sempre comento que eu tenho planilha de todas as coisas. Eu tenho, se me perguntar quanto eu paguei de aluguel na loja desde que abriu os centavos, eu vou te dizer. E isso desde eu trabalhando no banco, fazendo à distância. Mas o controle ali foi essencial para que aquelas coisas que as pessoas estavam me falando não fosse verdade. Talvez se eu não tivesse o controle, o planejamento, realmente hoje eu estaria frustrada com uma loja que não seria bem sucedida e talvez nem teria mais aberta. Isso é interessante porque as pessoas muitas vezes deixam de fazer coisas simples por medo, por preconceito, né? Ou por incerteza de viver o que Deus realmente tem preparado, né? Eu lembro quando eu comecei a ter uma ideia sobre como sair daquela circunstância terrível que me abateu há 10 anos atrás, e várias pessoas, não foram poucas, várias pessoas falaram assim, André, isso é loucura, você nunca vai conseguir isso, não tem como, é um empreendimento muito grande, você teria que ter um recurso ilimitado, é uma briga de gigantes, você não vai conseguir.
né? E minha esposa foi me apoiando. Teve até uma hora que ela mesma falou assim: amor, será que não é melhor então você arrumar um emprego, né? E aí ela falou assim: mas olha, se você tem essa convicção no coração, toca o barco. E nós tocamos, e ela sempre falava, né? Olha, só lembra no barco que tem 5 junto com você, né? É você e mais 4, então cuidado, né? E a gente foi empreendendo em cima daquilo, e isso trouxe frutos para dentro da minha casa, né? Minha filha é uma funcionária de uma empresa, mas altamente empreendedora. Ela tem 22 anos e quando começou a pandemia, ela falou assim: pai, será que eu vou ser demitida? Será que a empresa vai fechar? Porque a gente só tem tal atividade. Eu falei: filha, não importa o que vai acontecer, faça bem feito aquilo que você faz. Seja essencial naquilo que você faz, né? Deixa a empresa perceber que você é boa naquilo que você faz. E realmente, ela foi tocando o barco, foi fazendo bem feito. A empresa se reinventou em pouquíssimos dias, cresceram muito durante a pandemia, e ela garantiu o trabalho dela, cresceu, foi promovida durante o período da pandemia. Por quê? Porque acreditou numa palavra de excelência. André, até queria comentar, às vezes as pessoas têm dificuldade de entender o que é ser empreendedor, não sendo dono do negócio, sendo funcionário. E até um tempo atrás eu vi uma reportagem do diretor executivo da Samsung, que ele comentou que, na opinião dele, a tecnologia de smartphones já estava no auge, já estava no pico, e, na opinião dele, já não tem mais para onde ir. E ele até comentou que ele acredita que vai ser desenvolvido algum outro tipo de aparelho que vai substituir o smartphone. Se vai acontecer ou não, nós não sabemos. Mas esse diretor executivo possivelmente já está vendo alguma coisa, imaginando alguma coisa dentro da empresa que não é dele. Então, ele está sendo um empreendedor, mesmo sendo um funcionário. Eu vou complementar. O Sérgio falou comentou na questão da retirada, né? Que ele ficou um tempo lá sem ter retirada. Falando de planejamento estratégico, é algo que realmente acontece. Quando o empresário ele é prudente, ele não seca a vaca leiteira dele. Vou dar um exemplo prático que eu passei, eu e meus sócios. Nós levamos 1 ano para fazer a primeira retirada, né? Então, às vezes, a pessoa que quer empreender, ou o próprio empresário, né, que está assistindo, ele pensa ao contrário. Ele pensa: eu vou fazer a minha retirada de acordo com o meu padrão de vida. Eu já ouvi isso aí de empresas que estão quebrando, na verdade, porque você não pode se adequar a... eu preciso de X reais por mês e eu tenho que retirar isso da empresa, porque eu preciso para viver. Então, isso é um erro muito comum e um dos motivos que quebra a empresa, né? Você retirar mais do que a empresa consegue te pagar. Então, muitas vezes, no começo, é difícil, né? A pessoa abre: mês que vem já vou ganhar, não sei o quê. Às vezes, tem que ser realista, que isso pode levar um tempo, né? Você tem que se preparar, não é fácil, né? Tem que ter uma segunda renda, alguma coisa, trabalhar de Uber. Você tem que ter uma saída e tem que pensar também que você tem que ser humilde em pensar dessa maneira. Eu não vou secar a minha empresa porque eu acredito que eu estou plantando nela e eu vou colher, né, lá na frente. Então, eu vou trabalhar de Uber esse mês para me sustentar, e a empresa ela vai crescendo. No momento certo, você consegue fazer uma retirada, né? E nós levamos 1 ano para fazer a primeira retirada. E foi suado, não foi fácil, mas graças a Deus a gente soube ter esse entendimento desse período de maturação do negócio, né? É muito comum, né, a gente ver o empreendedor ele misturar o CPF com o CNPJ, né? Então ele acha que o resultado da empresa é o resultado dele, né? E ele acaba incorporando aquilo, né, como se fosse uma renda, né? E o fato que não é, né? O fato que nós precisamos ter salário, né? Nós empreendedores temos que ter salário. Eu tenho salário nas minhas 2 empresas, então meu salário é tantos reais por mês e aquilo que ela me paga, né? Se ela no decorrer do período puder dar um lucro, puder fazer uma retirada, é um outro assunto. Mas o planejamento, ele está alinhado. Por isso que precisa do planejamento. Porque quando você alinha o teu salário, né, você tem tudo detalhado, quanto que você vai tirar, você determina até o padrão de vida para dentro da sua casa, né? Isso te ajuda a ter uma gestão financeira dentro de casa, né? Porque senão você se perde, né? E a sua família acaba... e a gente é responsável por isso, porque a gente passa para a nossa família uma imagem de que pode usar o dinheiro, os recursos estão vindo, né? Tá tranquilo. E, na verdade, às vezes não está, né? Quando ele vai olhar o caixa da empresa, qualquer situação que tenha, às vezes o Covid chegou, mas às vezes o Covid não é o problema de muitos empreendedores. O problema dele já vinha bem antes. Agora só gritou aquilo que já estava lá dentro, escondido, camuflado, né? O primeiro
balançar, ele já sentiu e acabou sofrendo as consequências. Mas volta lá no planejamento, né? Eu estava mostrando para o Caco hoje ali do meu PDCA, né? Que nós temos lá esse sistema de gestão lá, né? Planejar, fazer, checar e agir. Mas o nosso primeiro P de planejar, né? De plan, eu tenho 2 P, que é plan e prior. É planejar e orar. Então você planeja, você ora, aí você faz. Mas depois que você faz, você checa. Depois que você checa, você tem um plano de ação para corrigir aquilo que não deu certo. Porque, consequentemente, muitas coisas vão sendo ajustadas no decorrer do caminho. Então, você checa e você começa de novo. Você planeja, você ora, né? Você faz, né? Você checa e você volta novamente o ciclo. E ele fica um círculo virtuoso dentro da sua empresa, né? Onde você sempre tem como a gente fala assim, uma melhoria contínua, né? E aquilo que você não mede, você não consegue melhorar. Então, são coisas fundamentais, são coisas muito básicas, mas a gente vê que o empreendedor, principalmente o empreendedor, o microempreendedor, ele acaba não tomando conhecimento e ele não aprende sobre, ele não lê a respeito disso, né? E aí vira uma confusão toda e a gente sabe que a consequência disso é o que a gente vê muitos empreendedores hoje passando necessidade, mas é muito falta realmente de conhecimento, né? A palavra de Deus fala assim: conhecereis a verdade e ela vai vos libertar, né? Se você tiver conhecimento de um bom planejamento, você vai ter uma liberdade para tomar decisões estratégicas na sua empresa, para você saber quanto que você pode investir no marketing, quanto você pode gastar num produto novo, quanto você pode, né, dar de desconto para um cliente estratégico do seu negócio que vai te promover. Então, você tem liberdade para fazer a gestão da sua empresa. Enquanto você não conhece os números, você não faz gestão. Você vai apagando incêndio, na verdade, né? É interessante isso que você falou, porque num atendimento que eu fiz esses dias atrás, o empresário estava bastante desesperado. Ele falou: olha, eu estou numa situação que eu jamais imaginei estar, né? Eu falei: mas o que aconteceu? Ele falou: olha, eu nem sei por onde começar. Eu falei: vamos pelo básico, né? Você faz o quê? Aí ele falou que ele fazia. Eu falei assim: mas você teve uma redução de vendas? Ele: não, venda até aumentou um pouco. Daí eu comecei, já fiquei na dúvida, falei: ué, mas então o que está acontecendo? Aí eu falei assim: tá, mas então aumentou a inadimplência. Ele falou: não, até que nesse período as pessoas estão pagando melhor. Eu falei: ó, que interessante. Eu falei: mas então você teve que demitir muita gente? Ele falou: não consegui demitir ninguém porque realmente deu uma acelerada no trabalho. Eu falei: mas vem cá, onde é que está a crise? Né? Aí ele falou assim: não, é que assim, eu vejo que o mercado está ficando ruim. Eu falei: mas como que está ficando ruim se você está crescendo? É o erro de olhar para as circunstâncias. Eu tenho uma palavra sobre isso que fala: o erro de olhar para as circunstâncias. A circunstância muitas vezes nos tira a capacidade de planejarmos, de nos orientarmos, e essas estratégias que a gente foi debatendo aqui, elas são extremamente básicas, mas precisam ser aplicadas, né? Ter um plano, ter uma lista do que você faz, e o que você tem para pagar, e o que você efetivamente tem para produzir e vender. Você ter uma alternativa, né, para uma renda. Não tem nenhum demérito você ter uma alternativa boa para você poder passar por momentos de dificuldade. Às vezes um negócio A não está dando bem, o negócio B está dando um pouco melhor. Estou falando de plano A e plano B, estou falando de estratégias como a palavra de Deus fala em Eclesiastes 11. Nós temos que diversificar os nossos negócios, porque a gente não sabe que crise vai abater o mundo. E essa que nós estamos passando agora, ela mexeu com estruturas fundamentais, mas nunca mexeu com o que a palavra de Deus fala. E a palavra de Deus fala sobre plano, a palavra de Deus fala sobre consagrar aquilo que fazemos ao Senhor. A palavra fala, de fato, de termos estratégia, e há um ponto importantíssimo nas estratégias financeiras que chama fidelidade. E essa é uma ferramenta poderosa para aqueles que realmente entendem a palavra de Deus e as praticam. Quando nós somos fiéis naquilo, tanto no propósito, quanto nas questões financeiras, quanto no nosso compromisso com Deus, passar pelas circunstâncias sempre fica mais fácil. Eu tenho visto muitos testemunhos sobre a fidelidade de Deus naqueles que são fiéis com Deus nos tempos onde as coisas estão melhores. Você tocou num ponto que é tão fundamental quanto tudo que nós falamos, né? Porque às vezes a gente pega a palavra de Deus, a gente coloca ela assim, a gente pega alguns pedaços que nos interessam, né? Mas em Mateus, né, Jesus fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o reino de Deus é tudo, é o pacote completo.
O reino de Deus não é eu pregar só a palavra, mas o reino de Deus é eu também ser justo. O reino de Deus é eu semear. O reino de Deus é eu ser um bom mordomo do que Deus me coloca nas mãos, né? E nesse período que a gente começou a reconstruir a nossa vida em 2016, eu lembro que a minha esposa, ela começou a trabalhar, ela não trabalhava comigo até então, e ela falou assim, depois de alguns meses, ela falou assim, eu estou me incomodando com algo. Ela falou assim, nós não estamos dizimando da empresa. Eu falei assim, mas o nosso negócio está dando prejuízo todo mês, né? Ainda não dá para dizimar. E eu falei assim, nós estamos trabalhando né? Mas ainda não temos efetivamente. Ela falou assim, mas eu estou recebendo um salário, era pequenininho. Ela falou assim, mas eu quero então ofertar esse salário como se fosse o nosso dízimo. Então, a gente vive com a renda que você já tira aqui, lá na fábrica, está tudo certo. E eu abro mão de pegar esse específico para mim, e a gente vai ofertar isso como dízimo. E isso foram, sim, 2016, 2017, 2018. A gente chegou no ponto de equilíbrio, mas a gente ainda não estava conseguindo ver lucro. Em 2019, né, nós tivemos, graças a Deus, um crescimento de 38% na nossa empresa. E aí nós começamos a ver resultado financeiro. E aí nós começamos a poder dizimar, né? E é uma alegria tão grande quando você começa, olha na tua última linha do DRE, né? Vamos falar e você fala assim, eu posso, eu consigo, né? Para a glória do Senhor, né? Você foi, mas a gente não conseguiu fazer isso em um mês, em 6 meses, 1 ano. Nós estamos plantando desde 2016. Em 2019 começamos a colher. Em 2020 a gente tem visto Deus suprir a gente em todas as coisas, né? Então, assim, existe um tempo que a gente precisa ser perseverante, né? E eu creio que esse tempo tá muito ligado ao que a gente entende de propósito de Deus. E você tem convicção de onde Deus te chamou, né? E quando você tem isso no seu coração, você passa por essas adversidades. E ao invés de você ter a fé diminuída, você tem a sua fé acrescentada. Porque você vive aquelas experiências onde só quem está na crise vive com Deus. Só quem passa dificuldade pode contar testemunho. Só quem tá vivendo aquilo ali, realmente, né, tem algo para compartilhar vivo, né? A vida do cristão, ela tem que ser viva. Os milagres de Deus têm que ser diários. Não pode ser, quando eu tinha 20 anos... Eu não creio nisso. Eu creio na palavra de Deus que é viva, onde semanalmente Deus está... eu estou vivendo interferências de Deus, seja na minha vida pessoal, mas nos nossos negócios, porque a gente entende que a gente é um mordomo do que Deus colocou na nossa mão. Então, Ele é o maior interessado de tudo, né? Complementando também, Sérgio, às vezes a gente pensa que só se for uma loja grande ou se tiver com lucros expressivos para a gente começar a dizimar, a ofertar. E a realidade também é que mesmo no início, né, mesmo quando você está começando ali a empreender, você já precisa ser fiel na parte financeira. E também não só na parte financeira, como nas suas atitudes. Lá na loja, a gente tenta ser fiel ao Senhor na forma de tratar um funcionário, na forma de tratar um cliente. Então, a fidelidade ao Senhor é em todas as áreas na empresa, né? Seja desde do menor até o ponto principal da loja. E isso nós estamos tentando fazer lá na loja, dia após dia, e é um desafio, mas a gente precisa persistir nisso, porque Deus honra. E complementando também, né, no lado empresarial, a gente tem que ser justo, né, assim como na igreja nós damos testemunho, né, damos o dízimo, as ofertas, mas a questão de justiça também entra dentro da empresa com relação a não só negar imposto, né, que a gente sabe que, né, que muitos empresários sempre dão um jeitinho, né, abrem um outro CNPJ e tal. Então, acho que a justiça começa nessa parte também, né, você pagar o imposto devido daquilo que você fatura, você registrar um funcionário, não ter um funcionário sem registro. Acho que tudo isso aí é um complemento de justiça dentro da empresa. Acho que se você leva essa justiça, você está plantando algo bom e você só vai colher frutos daquilo que você está plantando. Eu confesso que, de forma intencional, eu tenho perguntado para aqueles que nesse tempo têm relatado feitos do Senhor, e eu tenho perguntado, falo assim, deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Você está prosperando em tempos de crise. Você é um dizimista fiel? A alegria da pessoa responder, né? Eu ainda não escutei um não desses que vieram conversar comigo e falaram, estou vivendo o melhor momento do meu negócio. Eu pergunto, você é um dizimista fiel? A pessoa responde sim. Porque a gente
nós entendemos, enquanto igreja, enquanto empresários, enquanto pessoas que têm tocado a sociedade através do seu negócio, que esse é um papel importante, a fidelidade. Quando nós exercemos a fidelidade, nós estamos expressando gratidão, estamos expressando a nossa forma de semear e com isso nosso negócio também prospera e cresce, né? E a gente tem que caminhar agora para o fim. Está muito bom esse bate-papo, mas a hora passou muito rápido e eu creio que você em casa conseguiu anotar pontos estratégicos do que nós conversamos, né? As estratégias financeiras não são um roteiro fechado, mas sim uma forma de orar, planejar, executar aquilo que você colocou no papel debaixo daquilo que você também orou, para que o Senhor possa trazer os resultados adequados. Mas, de forma final, eu vou pedir para cada um aqui dar uma pequena dica, né? E eu quero começar com você, Tati. Qual a dica preciosa que você tem para dar para quem está assistindo a gente agora? Uma dica que eu tenho levado comigo, comentar rapidamente, o exemplo de Steve Jobs, quando ele teve a ideia ali de criar um computador pessoal, na época só tinha empresarial, e a atitude dele, a criação dele, a inovação dele, o foco que ele teve, a determinação, influenciou e impactou a tecnologia e vai impactar por gerações. Henry Ford da mesma forma, né? Na época só tinha carroça, transformou o meio de transporte. Às vezes é uma ideia que você tem, coloque um planejamento, coloque ao Senhor e coloque em prática, porque às vezes a ideia que você tem pode impactar gerações e você só vai saber colocando em prática, mas sempre fazendo um planejamento bem estruturado e orando. A dica que eu tenho para dar é, para quem tem o desejo, né, de empreender nesse momento de crise, coloca na mão de Deus, né, não desista desse sonho, né, porque é uma crise que a gente está passando, uma crise forte, mas ela vai passar. Tá? Em breve a gente crê que logo isso vai passar, então não desista do teu sonho. E para você que já é empresário, que tem uma empresa que está com dificuldade, vou falar para você, não feche. Tá? Eu acho que fechar nunca é uma alternativa. Tire isso, né, da sua mente. Qual que é a alternativa? Coloque na mão de Deus, busque um planejamento, tudo tem uma saída. Tá? Então, vou falar para você, fechar não é uma alternativa. É isso que eu quero deixar para cada um. Amém, né? Bem prático aqui, algo que tem guiado a minha vida e as minhas decisões diárias desde quando eu aceitei a Jesus, e isso tem me sustentado até aqui. Duas palavras assim, seria: trabalhe muito e não quebre princípios, né? Trabalhe muito, se empenhe, se dedique, mas não quebre princípios. Pague o preço pela verdade. Esse é um dos nossos valores lá na Terra Papéis, e é um dos valores mais fortes, que eu creio, um dos que a gente tem lá. Pague o preço pela verdade. Ela tem um preço a ser pago, mas o fato é que Deus, Ele caminha conosco quando a gente está disposto a pagar esse preço. Então, não quebre princípios. Ao custo que for, se disponha, né? Seja de qualquer maneira. Eu creio que o favor de Deus vai estar sobre a sua vida, a graça de Deus vai estar sobre a sua vida, né? Os milagres de Deus vão te seguir, os milagres de Deus eles vão te alcançar, e você vai ser daqueles que vão poder compartilhar. Fala assim: nossa, as intervenções de Deus na minha vida estão sendo grandes. E você vai ser um propagador de uma vida viva de fé com Deus. Então eu te encorajo a isso. Eu quero usar como dica o que está lá em Eclesiastes 11, capítulo 1, versículo 6, que diz assim, ó, vou parafrasear com as atividades que a gente conhece, né? Se você é um prestador de serviço, atenda clientes de manhã e continue atendendo clientes à tarde, pois você não sabe se o lucro virá de um cliente ou de outro, ou talvez de ambos. Se você produz algo, produza de manhã e continue produzindo à tarde, porque você não sabe se o lucro virá de uma produção ou de outra, ou talvez de ambas. Se você é um funcionário que está desempregado agora e quer continuar no mercado de trabalho, mas precisa abrir uma porta, mande currículos de manhã e continue mandando currículos à tarde, pois você não sabe se o lucro
virá de um currículo ou de outro, ou talvez de ambos, por que não 2 atividades, né? Eu sempre lembro do Júlio, né? A Rochelle falava, meu marido tem 2 empregos. Não tem demérito nenhum em você ter várias atividades. O que você não pode, querida, é ficar parado. E você percebeu que esse time aqui não fica parado. Esse time gosta de se movimentar e é assim que nós temos visto aqueles que têm passado por dificuldades, mas têm crido na palavra de Deus, têm crido no que o Senhor tem preparado e não têm desanimado em função da circunstância. O que o Alisson falou é bem legal, não é uma opção fechar. Ache alternativas, converse com pessoas, busque conselhos. Não tem demérito nenhum também em buscar conselhos, mas não fique parado. As estratégias para esse tempo são oração, são planejamento, são utilizar aquilo que você conhece e pode gerar recurso com eles, administrar bem, sendo um bom mordomo as suas finanças dentro de casa e principalmente, não rompa princípios. O Sérgio falou bem, a Tati também falou bastante disso. Seja fiel. Seja fiel no pouco para que o Senhor possa te colocar sobre o muito. Não desanime. Seja como o Senhor determinou que nós devemos ser, assim como foi falado para Josué no momento, né, onde ele tinha que assumir um posto de comando, né, onde ele tinha que assumir ali o povo. E o Senhor fala para ele, né, tenha bom ânimo. Seja corajoso, eu estarei com você aonde você estiver. Aonde você estiver, eu vou estar lá te abençoando. E é assim que nós cremos que o Senhor tem feito para esse tempo. Eu quero encerrar com uma oração para a sua vida, para a sua casa, para os seus negócios, para o seu trabalho, para que o Senhor possa realmente tocar a sua vida, para que você possa depois reassistir e anotar estratégias do que nós falamos aqui. Senhor, nós queremos te pedir, Pai, que abençoe a vida de cada um que está nos assistindo agora e que ainda vai nos assistir depois em alguma gravação. Senhor, que o Senhor possa derramar sobre a vida deles, Pai, a tua alegria, o teu amor, a tua esperança e principalmente, Pai, a tua misericórdia. Que o Senhor venha, Pai, trazendo estratégias de como sairmos de toda circunstância, Pai. Que o Senhor possa nos fortalecer em tempos de dificuldade, que o Senhor possa nos dar coragem e ousadia no momento onde precisamos empreender, onde precisamos achar de repente uma nova renda. Que o Senhor possa estar à frente de todas as coisas, Pai. Abençoa a vida de cada um, Pai, que está nos assistindo, assim como abençoa a vida de todos que trabalharam para que essa edição pudesse acontecer, para todos aqui que estiveram contribuindo, Pai, derrama sobre a vida de cada um deles, Pai, ainda mais do que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, Pai amado, amém. Queridos, que você possa realmente entender que o Senhor tem um plano de nos fazer prosperar da maneira certa. Que o Senhor possa te abençoar, abençoar a sua casa, abençoar o seu negócio, abençoar a sua família, os seus filhos, o seu relacionamento, para que você possa prosperar em todas as áreas, com a direção certa, com a fidelidade correta e com o coração no Senhor. E lembrando que o amor do Senhor lança fora todo e qualquer medo. Amém? Deus abençoe poderosamente sua vida. Mais uma vez, muito obrigado. Esse time muito bom aqui hoje que pôde compartilhar, e depois reveja, anote as estratégias e pratique a palavra de Deus. Deus abençoe você poderosamente.